Segunda parte de Ritas Brasil, Rabino Shmuel, quarta parte da Parashá Vayera. Bereshit, Gênesis, capítulo 19, a partir do versículo 21. E disse a ele Deus, a Lot: Diz que vai aceitar o seu pedido também nesse detalhe, e não vou revirar a cidade, não vou destruir a cidade que você pediu. Foge ali rapidamente, pois eu, que fala o anjo diz a ele: Foge rapidamente para a cidade, essa de Tzor. Então aqui o pedido está falando com Deus, e o anjo também estava ali, representando a presença divina. Então as respostas vinham mediante o anjo. Então o anjo diz: Eu, em nome de Deus, representante de Deus, estou tolerando o que você pediu e vou salvar a cidade. Foge ali rapidamente, pois eu, anjo, não poderei fazer nada até você chegar ali. E esse foi o castigo do anjo, que tinha que, antes falou que nós iremos destruir, como se ele tivesse existência própria. Tinha que falar, pois Deus destrói. Por isso foi corrigido isso ao obrigá-los a dizer: Eu não posso fazer nada, pois é Deus que faz. E só fará depois de você sair. E foi dito aqui, o anjo diz: Não poderei, pois um destruía Sodoma e outro salvava o Lot. Dois anjos não são enviados para uma missão. Um anjo é o suficiente para fazer uma missão completa, sozinho. Por outro lado, um anjo não faz duas missões ao mesmo tempo, duas contraditórias, pois cada um trabalha com um atributo, uma missão por vez, e aquela missão ele faz completa, somente ele. E o nome da cidade indica que ela foi o resto, a pouca salvação. E o Eterno, mediante seus poderes, fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo desde o Eterno, desde os céus. Isso foi no amanhecer, no momento que havia no céu tanto a lua quanto o sol, pois havia ali idólatras pagãos que serviam ao sol ou à lua. Então o santo bendito seja disse a puni-los no momento que os dois ídolos deles estão presentes, para que ninguém diga que o seu ídolo, se aqui tivesse, iria proteger. Então os dois estavam presentes e não puderam contestar a ruína de seus adoradores. No início choveu chuva, que se transformou em enxofre, e depois ela se transformou em fogo. E assim Deus pune, às vezes, as nações, trazendo fogo do céu. E quando vem recompensar, traz alimento e maná do céu. E depois Deus virou as cidades e todo o vale, junto com todos os habitantes das cidades e as plantas que ali cresciam. Rashi explica: as 4 cidades eram baseadas numa rocha sólida, e Deus virou a rocha e soterrou as cidades com as plantas que cresciam, que ficaram agora do lado de baixo da rocha. A esposa de Lot, o nome dela era Irit, e ela olhou para trás e se transformou, olhou para a cidade e se transformou em sal. Lembra que o anjo adverteu para eles não olharem para trás. Ela se transformou num poste de sal. O Rashi diz porque ela foi castigada de se transformada em sal. Então o Rashi diz, ela não queria oferecer sal aos anjos visitantes. Ela se discutiu com o outro, não queria deixar ele convidar os homens. Como ela foi avarenta com sal, ela se transformou e foi transformada em sal. Avraham madrugou no amanhecer para o lugar que ele costumava rezar. Tinha um lugar fixo para rezar. E esse é um hábito que temos que aprender com Avraham, sempre buscar rezar no mesmo lugar. E ele olhou de cima, olhou para longe, olhou para longe para a direção de Sodoma e Gomorra e o vale do Jordão, e viu que estava fumegante aquela terra, como se tivesse ali uma fornalha que produz tijolos, ou que produz cal. E quando Deus destruiu a cidade do vale, lembrou Deus o mérito de Abraão
isso trouxe mérito ao Lot. Ele lembrou-se de Deus que Lot ajudou Abraão a esconder a Sará quando eles estavam exilados e foram para o Egito, e não revelou que Sará era esposa de Abraão, e apoiou a tentativa de Abraão escondê-la. Por isso, pelo mérito de ajudar Abraão, amado de Deus, Lot foi salvo de dentro da destruição, quando Deus virou de ponta cabeça as cidades onde residia o Lot antes. Só que Lot foi até a cidade de Sor, que Deus protegeu, e temeu ficar na cidade. Ela era próxima de Sodoma, ele queria se afastar mais. Acabou se afastando até a montanha, junto com suas duas filhas, e ele encontrou uma caverna, e ali ele permaneceu um tempo, ele com suas duas filhas. As filhas achavam que todo mundo foi destruído que nem no dilúvio, e não havia mais pessoas vivas em nenhum lugar. E achavam que elas tinham que tomar uma ação, tomar uma frente para procriar com o pai delas, a fim de manter a espécie humana. E falava assim, falou a irmã maior para a irmã mais jovem: nosso pai está idoso, e daqui a pouco ele vai envelhecer ou se tornar impotente de reproduzir. E pelo que parece não há mais nenhum homem no mundo para nós engravidar, como é o hábito de toda a terra. Vamos fazer o pai tomar vinho e iremos deitar-se com ele e tirar do nosso pai uma semente viva que vamos manter. O Onkelos traduz: vamos fazer surgir do nosso pai filhos. E elas deram para o pai vinho naquela noite, e ele se embriagou. Então a mais idosa, a mais velha, foi e deitou-se com o pai dela, sem que ele percebeu o que estava acontecendo, mas de manhã ele percebeu. No momento do ato e no fim do ato ele não percebeu, mas mais tarde ele percebeu. Rashi diz: onde eles tiveram vinho, diz aqui, surgiu para elas vinho de milagre. Elas acharam vinho ali, porque Deus quis que surgissem dali duas nações, Amon e Moab. Então elas eram matriarcas de duas nações, não tão justas, mas elas não estavam convencidas de estar fazendo algo totalmente errado. Com pretexto de manter a espécie humana. No dia seguinte, disse a mais velha para a mais jovem: eis que deitei ontem com meu pai, vamos dar para ele vinho novamente hoje, esta noite também, e tu irás deitar com ele, para que possamos produzir de nosso pai filhos. E ele, apesar de perceber no meio tempo que ela teve com ele, ou que houve alguma coisa estranha, se embriagou novamente na outra noite. Elas deram vinho para o pai delas na outra noite, e a jovem se levantou e deitou com ele. Ele não percebeu quando ela deitou e levantou. E para ter os filhos, elas tiraram sua virgindade antes, para tentar agilizar a gravidez potencial delas. Então podemos ver que aqui Deus conduziu a coisa de uma maneira que elas conseguiram engravidar imediatamente, de primeira vez. E as duas filhas de Lot engravidaram de seu pai. Rabi Levi disse: todo aquele que procura relações proibidas, procura os prazeres carnais,
no fim, fazem ele consumir, entre aspas, quer dizer, se juntar com a sua própria carne. Em outras palavras, como ele foi morar em Sodoma e Gomorra, que era um lugar com hábitos excessivos no setor desse prazer, e ele não evitou de se aproximar dessas pessoas e morar entre elas, foi punido, foi conduzido a esse tipo de incesto, uma relação imprópria, abominável. Então elas estavam grávidas, gerou a mais velha um filho, e ela não tinha vergonha de dizer o nome dele, que ele veio do pai dela. Chamou o nome dele Moav, que é a partir do pai. Esse filho veio a partir do meu pai. Ele é o pai o patriarca da nação Moavita até hoje, assim diz a Torá. A mais jovem também gerou um filho, mas ela é mais discreta, e chamou o filho dele filho do meu povo. Ele é o pai, chama Ben-Ami. Ele é o pai dos filhos de Amon até hoje. E pela discrição da filha mais jovem, que não deu o nome que expõe a ação, que expõe a origem imprópria do seu filho, foi recompensada nos dias de Moisés, que como os filhos de Israel foram proibidos de agredir eles em guerra, mas não tinha proibição de incomodá-los superficialmente, de contrariá-los. Quanto aos amonitas, fomos ordenados não contrariá-los, não invocar nenhum tipo de disputa com eles, como recompensa para a matriarca deles. Capítulo 20. Quando Abraão viu que o vale foi destruído e as pessoas que viajavam por ali pararam de viajar, não tinha mais tantas pessoas, porque ele queria estar num lugar habitado, numa via que passavam viajantes, para poder aproximá-los da crença em Deus único. Quando não havia mais pessoas, ele tinha que se mudar para um lugar mais eficiente. Além disso, ele queria se afastar de Lot, depois que chegou a notícia que ele teve cometido incesto com suas filhas. Então Abraão viajou para a terra do sul e parou entre Kadesh e Shur, no local denominado Gerar, uma terra de Gerar, uma cidade de Gerar, um condado. E ali também havia pessoas que não conheciam ele. E Abraão alegou que será sua esposa e sua irmã. Por temor de agressão. E por isso Avimelech, rei de Gerar, ficou sabendo da sua beleza. Embora ela já tenha tido 90 anos, mas ela rejuvenesceu. E Avimelech, rei de Gerar, tomou Sará, sequestrou ela, digamos, por ordem real, foi querer esposá-la como sua esposa. Então veio Deus a Avimelech no sonho noturno e disse a ele: irás morrer pela mulher que tomaste, pois ela é uma mulher casada com o marido. Isso foi antes que Avimelech chegasse a aproximar-se fisicamente a ela. E disse Avimelech a Deus no sonho, que era profético: ó Deus, será que você mata nações mesmo que forem justas? Eis que o marido dela, disse que era irmã dele. Ela também disse que era irmão dela. Ninguém me disse que ela era casada. Eu fiz isso aqui com o coração íntegro, com o coração ingênuo. Fiz isso aqui com ingenuidade e com mãos limpas de tentar tomar ela para mim como esposa. E se tu vir eliminar, eu vou dizer que assim, será que assim teu Deus faz? Elimina as nações de graça? Será que o dilúvio e a geração da Torre de Babel foram punidas também, sem motivo? E vemos aqui que Deus zela pela honra do seu nome e contraria a profanação do seu nome. Então, os argumentos aqui para a proteção das pessoas vão por esse caminho. Pedimos proteção e nós também pedimos perdão a Deus, não por nós, mas pelo teu nome, que se nós fôssemos eliminados,
Teu nome vai ser profanado como o Deus que não protegeu o seu povo. Isso fazemos na reza sempre. Aqui a primeira razão da forma que lhe era conveniente. Se tu, Deus, me punir, vão dizer que tu punis sem motivo. Eu vou saber que sou punido sem motivo porque eu não fiz nada. Disse a ele Deus no sonho, pois eu realmente sei que tu fez isso aqui ingenuamente. Mas mãos limpas, isentas de qualquer pecado, você não tem. Você chegou a chegaste a tocar nela, embora não tenha feito uma relação conjugal em si. Então disse a ele, Deus, no sonho, sei que você está com o coração ingênuo, mas Deus não citou mãos limpas, e eu culpei a ti também de pecar para mim. Estou te culpando. Por isso não te permiti aproximar-se a ela. Agora devolva a mulher, a esposa do homem, ele é profeta. Ele vai rezar por ti para que tu possa viver. Ele sabe que tu não agrediste ela. E vai rezar por teu bem-estar. Mas se tu não retornarás a ela, sabe que tu morrerás junto com todos que a ti pertencem. E toda a Avimelech e sua casa foram punidos com uma epidemia milagrosa, uma epidemia anormal, que nenhuma secreção ou dejeto saiu do seu corpo, de nenhum orifício. Todos os fluidos do corpo não saíram de nenhum tipo de orifício. Então Avimelech madrugou de manhã cedo e chamou todos os seus servos e disse todas as palavras, contou para eles o sonho profético, e eles ficaram com grande temor. E Avimelech chamou Avraham e disse a ele, o que fizeste para nós? O que eu te pequei? Que trouxeste sobre mim, sobre meu reino? Quase trouxeste para nós um pecado grande. Fizeste uma coisa que não se faz conosco. Surgiu para nós uma epidemia que nunca foi vista, jamais vista, com todos os fluidos do nosso corpo parando de fluir a partir dos orifícios. Avimelech disse a Avraham, por que desejaste fazer esta coisa e dizer que é tua irmã e me enganar? Disse Avraham, quando eu cheguei aqui, em vez de me perguntarem se eu tenho onde comer, onde beber, onde dormir, começaram a perguntar logo da minha esposa, se ela é tua esposa ou tua irmã. Então eu vi que as pessoas não temiam a Deus, estavam preocupadas apenas com o seu materialismo. O forasteiro que vem, primeiramente, tem que cuidar das suas necessidades. Depois se vê o que posso tirar dele para mim. Então eu achei que se não temia a Deus, temi que eu me matar para tomar minha esposa. Além de que, não é completa mentira, foi minha verdade. Ela realmente é a minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. E se tornou a minha esposa. E o Rashi fala assim, número 1, antes da Torá ser entregue em Sinai, era permitido às pessoas desposar, quer dizer, e mesmo depois, para o filho de Noé, o regime antes da Torá ser dada em Sinai, toda a humanidade seguia o regime não ético dos filhos de Noé. Todos os filhos de Noé e Avraham entre eles, é permitido de desposar a sua irmã por parte de pai, isso é proibido como incesto de desposar a sua irmã por parte de mãe. Então a linha paterna não conta para a proibição de incesto, só a linha materna. E se tu perguntares, mas não foi irmã dele, foi sobrinha, filho de filhos, a resposta é que filhos de filhos são considerados como se fossem filhos. Então ela era a neta, considerada como se fosse a filha de Terach, pai de Avraham.
Mas a mãe de Haran, o pai dela era outra mãe. Não a mesma mãe que era de Abraão. Quer dizer que Terach tinha mais que uma mulher. E a mãe de Sarah não era a mesma que a mãe de Abraão. Então, a mãe de Haran, a avó de Sarah, não era a mesma, não era a mãe de Abraão. Então, era sobrinha só por ser filha do irmão por parte de pai. E ainda diz Abraão, quando Deus me ordenou viajar a partir da casa do meu pai e me aproximou a temer a ele, então eu disse para ela, me faça esse favor. Sempre que chegaremos em lugar onde tem ameaça, diga que eu sou o teu irmão. Até aqui a resposta de Abraão. Então Avimelech deu presentes, ele juntou gado, rebanho, servos e servas, deu para Abraão de presente como uma indenização voluntária e uma forma de pedir para ele que reze por ele para que pare a sua epidemia. E Avimelech disse a Abraão, e devolveu para ele essa da sua esposa também, obviamente. E disse a Abraão, eis minha terra na tua frente, pode morar onde você quiser. Pode tomar as melhores terras. E para Sará ele disse, eis que dei 1000 pratas para o seu irmão, isso servirá para ti como prova que eu não te violei, e eu fui forçado a te devolver. O fato de eu precisar indenizar mostra que vocês estavam com força maior do que eu. Chamou ele de seu irmão, aquele que você disse, que irmão, eis que estou dando para ti toda uma indenização. E o rei precisar indenizar alguém é só porque ele foi agredido por milagre, porque ele tinha pleno poder. Abraão rezou para Deus e Deus curou Avimelech, sua esposa e suas servas, e todos os seus orifícios se abriram para saírem as secreções e os fluidos necessários. E, obviamente, parou a sua dor, porque Deus interrompeu toda a abertura na casa de Avimelech por causa do sequestro de Sará, a esposa de Abraão. Até aqui o capítulo 20.